Só para vocês saberem, nós fomos missionários do PV por alguns anos e depois Deus nos abriu uma oportunidade de conhecer aldeias indígenas e acabamos nos filiando à MEVA, Missão Evangélica da Amazônia, que fica lá em Roraima. Então, eu estou aqui me sentindo assim muito em casa com todo esse pessoal de Roraima aqui, né? E fomos, então, para a MEVA em 95, estamos com a MEVA até hoje. Atualmente, né, esse ano, agora em janeiro, nos mudamos para Benevides, Pará, onde tem o Instituto Missionário Palavra da Vida. Então, a MEVA pediu se a gente podia passar 3 anos lá tentando encontrar entre os alunos jovens que gostariam de dar continuidade no trabalho missionário entre indígenas, né? Porque os missionários vão envelhecendo. Eu não sei por que isso acontece. Mas missionário envelhece. E daí a gente tem que ir passando o bastão para outros, né? Então, a gente está lá com essa incumbência de recrutar novos missionários. E a MEV, então, pediu que nós fizéssemos essa parceria por 3 anos. Então, estamos lá no PV. Nós estamos casados há 37 anos. E agora eu vou apresentar, então, os nossos filhos. Essa aqui da ponta é a Gabriela, nossa filha, casada com o Tiago, e tem o Gessé e o Jonatas. Vó é assim, a gente não pode começar a falar de neto, porque o negócio complica. Mas eles são uma graça, como todos os netos, né? E a minha filha, junto com o Tiago, eles trabalham lá no IMPV. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, por isso que você foi para lá, né? Não foi por isso, mas que é um plus, né? Poder ficar mais pertinho deles, porque desde que as crianças nasceram, eu nunca pude conviver assim com eles como vó. Cada vez a gente está num lugar. Então, eu tenho conseguido conviver um pouquinho mais de perto com esses netinhos, aí, não sei, só por 3 anos, mas eu vou tentar aproveitar ao máximo. E eles trabalham, então, como professores lá no IMPV. A Gabriela é formada em enfermagem, então ela dá aula sobre isso. O Tiago é pastor e dá algumas matérias lá. E eles trabalham também com os ribeirinhos, porque os alunos eles fazem estágios entre os ribeirinhos. Então, o meu genro que é responsável por esses estágios, então ele está sempre viajando para as comunidades para ver como está andando o trabalho, né? Então, e eles também são os que coordenam o Projeto Marcos, que é o primeiro ano do Instituto Missionário. Então, essa turminha aqui que está aqui embaixo, essa foto é bem recente, talvez uma semana atrás. E eles é que são responsáveis por esse trabalho aí com os primeiranistas. Aqui é o Serginho. O Serginho é o nosso filho, casado com a Nathalie, ele é dentista. E ela é enfermeira também. Então, Serginho abraçou esse trabalho missionário entre os índios também, e eles decidiram ir para uma aldeia Yanomami, dos Yanomami Sanumá. Eles moram mesmo numa aldeia, na selva, e eles têm a Júlia e a Laila. Agora a Nathalie ficou sabendo que está grávida, mas a gente ainda não sabe o sexo do neném. Estamos esperando eles saírem da aldeia para poder fazer a ultrassom, para poder saber o sexo do neném, né? Então, estamos nessa expectativa se a gente vai ter... o caçulinha vai ser um menininho ou uma menininha. Então, essa é a minha família. Eu quero deixar bem assim ressaltado para vocês que é pura graça de Deus. Não foi nenhum esforço meu ou do meu marido, mas Deus graciosamente nos tem dado filhos servindo ao Senhor junto com sua esposa, seu marido, e os nossos netinhos estão crescendo nesse ambiente missionário, com essa visão de alcançar outras pessoas para Cristo, né? A proposta aqui para o nosso tempo juntas, pelo que eu entendi que a Gica falou comigo, é que eu pudesse compartilhar as coisas da palavra de Deus com vocês e
paralelamente, fosse contando a minha história, a nossa história como família, a minha história como missionária, né? E poder compartilhar com vocês essas coisas. E eu quero dizer que eu faço isso assim com bastante cuidado, porque como a gente acabou de cantar, Deus é Deus. Eu sou apenas uma criatura de Deus que foi salva pelo sangue de Jesus e foi alcançada por essa graça e tem vivido a misericórdia do Senhor. É só isso. Eu quero deixar vocês entendendo desde agora de que o autor dessa história não sou eu, não é ninguém além de Deus. Ele tem escrito a minha história e eu tenho só compartilhado para que isso sirva de encorajamento, sirva de incentivo, sirva de ânimo para quantos quiserem ou tiverem oportunidade de ouvir. Então, assim, eu não quero que no final desse nosso tempo aqui, vocês olhem para mim com algum tipo de admiração, mas que vocês possam ver em tudo isso que eu vou compartilhar com vocês, um Deus que é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória, de toda a admiração, de todo elogio, de qualquer coisa que seja realmente para engrandecer o nome dele e as coisas que ele faz. É ele quem faz todas essas coisas. Não foram coisas que eu planejei. Muitas delas eu até rejeitei, não quis, bati o pé, não queria, fui rebelde, mas Deus é Deus. E ele foi me conquistando com esse amor irresistível, né? Quando a palavra de Deus fala que o amor de Cristo nos constrange, é a mais pura da verdade. E esse amor nos constrange ao ponto de a gente obedecer aquilo que ele pede para a gente fazer. Então, eu quero propor para vocês, eu trouxe algumas coisas, tipo assim, para ser um símbolo, né? Mas propor para vocês que nos nossos encontros aqui, a gente leve alguma coisa visual também. Por quê? A gente grava, isso ajuda a gente a gravar as coisas que a gente ouve, porque só o que a gente ouve, às vezes, não é suficiente para a gente manter na memória, né? Então, eu fiquei pensando que amanhã de manhã, eu quero fazer com vocês uma longa caminhada. Nós vamos viajar por alguns lugares. É longe, não dá para ir de salto alto, tá bom? Mas só que a gente também não quer, né, perder a fineza, a elegância, porque esse negócio de perder a elegância... Eu me lembro quando eu saí lá do seminário, a dona Marianne virou para mim e falou assim, promete para mim que você não vai ficar relaxada, que você não vai andar toda desarrumada. Não, dona Marianne, tudo bem, eu vou me cuidar. Então, eu trouxe um chinelinho. Eu encontrei esse chinelinho que tem uns desenhinhos que a gente... Ô, Marilene, onde você está, Mari? Marijubi, olha, esse chinelinho aqui, ele tem aqueles desenhinhos que nem dos artesanatos dos índios. Então, eu encontrei esse chinelinho, eu comprei e falei, esse vai ser o nosso chinelinho símbolo para a gente andar amanhã de manhã, com os pés no chão, mas com classe, né? Eu não... Então, eu não contei para vocês, mas o meu pai, toda a vida dele, ele trabalhou com sapato. Eu sempre vi meu pai vendendo sapato. Para a ironia do destino, eu sempre gostei de tênis. Então, para minha alegria, o mostruário, porque ele vendia sapato para as lojas, ele era um representante. Então, o mostruário que ele tinha era exatamente do número que eu calço. Aí a minha mãe falava, filha, você precisa andar de um saltinho, é mais elegante, fica com esse andar de urubu malandro, ela falava. Esse andar de urubu malandro, com esse tênis. Ai, gente, eu estou de salto hoje, mas a minha sogra está aqui, minha sogra, minha cunhada, ela é testemunha ocular de que
só ando ou de chinelinho ou de tênis, né, vó? Então, por amor a vocês, eu pus um salto hoje. Mas amanhã a gente vai andar de chinelo, tá bom? Com muita classe, com muita fineza. Mas então nós vamos com o pé no chão, mas com o pé no chão arrumadinha. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu fui falar numa conferência de crianças, conferência missionária infantil. O Sérgio falando para os adultos e eu falando para as crianças. Então, eu cheguei lá e falei assim, boa noite, o nome da tia é Márcia, e eu trabalho com os índios, o Uaiuais, lá no estado de Roraima. Daí um menino levantou a mão. Tia, pode falar, querido. Você não tem cara de missionária nos índios. Eu tirei de letra. Eu falei assim, sabe o que é, menino? Que missionário não tem que ter cara, ele só tem que ter um coração obediente, mais nada. O resto, Deus faz. Então, as pessoas têm ideias muito erradas. E, assim, um estereótipo, né? Eles têm uma imagem. Como será que é um missionário com os índios? Meio relaxadinho, assim, né? Anda de qualquer jeito, com as unhas encardidas, né? Descabelado? Não, não é, tá bom? A gente vai fazer, né, Mari? A Mari, ela sai da aldeia, ela às vezes manda recado pelo rádio de Asa de Socorro. Ei, quem é que vai marcar a cabeleireira para mim? Eu tô chegando. Meu Deus, a Marilene, às vezes, ela não vai nem lá para o quintal da missão, ela vai direto lá para a Maria, a cabeleireira dela. Porque a gente sai bem encardidinha lá da aldeia. A gente sai cheirando fumaça, então a gente não vê a hora. Às vezes as pessoas perguntavam assim, do que você sente falta lá na aldeia? De pizza, de sorvete, Coca-Cola? Não, gente, uma manicure ia fazer... é o melhor que podia ter, uma missionária fazer as unhas. Porque a gente anda naqueles barrancos lá do Rio, a unha vai ficando toda amarela, tudo encardida mesmo. Mas então, para o nosso segundo tempo, amanhã à tarde... Mãos na massa. Aí eu trouxe o aventalzinho mais lindo que eu tenho. Eu acho ele um charme, bem bonitinho. Então, a gente vai colocar a mão na massa, mas com clássico, aquela elegância, não é de qualquer jeito, assim, né? Vamos fazer bem bonitinho. E também, no domingo de manhã, eu fiquei pensando, muitas vezes, a gente olha para a eternidade assim, de binóculo, como se ela tivesse muito, muito, muito longe. É verdade, a gente anseia por uma Jerusalém... Eu deixei meu óculos aí, é? A gente anseia, sim, pela Nova Jerusalém, que um dia a gente vai, então, poder desfrutar, mas a gente já vai desfrutar da eternidade desde já. Aquele que tem a Cristo já tem a vida eterna. Então, eu trouxe os meus óculos de leitura. Fashion, né? Escolhi um bem assim, com uma cor, mas... Então, nós vamos olhar de perto. Que eternidade é essa que a gente não pode tirar os olhos dela? E a gente vai poder ver um pouco do que a palavra de Deus tem para dizer para nós, né? Eu quero mostrar um vídeo para vocês que dá uma resumida assim bem legal do tempo que a gente trabalhou com os Uaiuais. Agora a gente está fora da aldeia, mas o tempo que nós tivemos com esse povo foi um tempo muito especial. Não fácil, mas muito especial. E eu nunca posso me esquecer, um dia que marcou muito a minha vida, foi que as mulheres Uaiuais chegaram lá em casa e me convidaram. Eu era bem recém-chegada, não sabia falar quase nada de Uaiuai. Eu estava aprendendo as primeiras palavras. Quem me ensinou as primeiras palavras foram as crianças. Então, eu levei um joguinho da memória e eu punha lá na mesa da minha sala, lá da minha casinha, e ficava brincando com as crianças de achar as figuras. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi, Onoakemo-só, o que é isso? Falei, essa frase é mágica. Eu vou perguntar o que é isso e eles vão me dizer, né? Foi ótimo. Tive uma ótima ideia. Então, a gente virava, aí quando achava o parzinho, eu falava, Onoakemo-só. Faramos
moçó. Ótimo, essa foi a primeira palavra que eu aprendi. Abacaxi. Afará. Ótimo. O não, que moçó? Chafari, moçó, é cachorro. Então eu ia anotar lá na minha cadernetinha, né? Cachorro, chafari. O não, que moçó? Caficará, moçó. Essa é uma galinha. Então eu anotava lá, galinha. E depois eu ficava treinando. E criança é legal, porque eles não se importam de repetir a mesma coisa muitas vezes, né? Porque você não decora na primeira. Imagina, eu não consigo decorar nem nome, imagina falar. E o meu terrorismo é que tinham duas indígenas lá, muito parecidas. Só que uma chamava Fi-Mi, a outra Mi-Fi. Eu falei, meu Deus, isso é um pesadelo. A minha língua enrolava, agora eu consigo falar, mas na época... Mas quem é a Mi-Fi, quem é a Fi-Mi? Então, olha, é difícil. Aprender outra língua, já é difícil aprender inglês com todo o material que a gente tem. Imagina aprender o Uai-Uai sem ter um livro. Aí tá bom. Estava aprendendo as palavras, e daí as mulheres chegaram lá. Vamos para a roça hoje? Bora, vamos para a roça. Aí peguei o cestinho, peguei o facão lá, que eu estava tentando não machucar ninguém com aquilo, né? Aí fui, aí elas falaram, hoje nós vamos só limpar. Não vai plantar, não vai colher, nós só vamos tirar os matinhos. Beleza, acho que eu entendi, tá bom. Aí você viaja uns 40 minutos de canoa, né? Rema, 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 rema. Não tem fim aquilo. Aí chegamos lá no barranco, onde era a roça. Você pensa que chegou, mas você ainda anda numa trilha. Sabe aqueles caminhozinhos assim? Aí vai... Sei lá, depende da roça, depende de onde eles plantaram, né? Mas às vezes é 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos andando. Mas você pergunta, a tua roça é perto? Aí, ó. Ele não, mas quantos quilômetros? Sei lá, eles não contam nada em quilômetros, entendeu? Às vezes, depois eu fui pegando a manha. Ei, é longe a sua roça? Não, é perto. É perto quanto? Aí faz assim, ó. Eu acho que umas 3 da tarde a gente está de volta. É longe. Porque geralmente eles saem umas 5, 5 e meia da manhã, né? Então, mas tudo bem, vamos lá, vamos para a roça. Aí fomos para a roça, chegamos lá, elas se abaixaram e começaram a catar os matinhos, catar os matinhos, catar os matinhos. E eu fui atrás e comecei a catar os matinhos. Catei, 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 catei. Daqui a pouco, uma delas olhou para trás assim... Fura, fura, fura! Não, 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 não. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Sério, eu até levantei a mão assim, porque a gente, paulistano, é assim, né? Qualquer coisa você fala... Eu falei, o que eu fiz, né? Aí ela, afará, moçó. Isso é abacaxi. Falei, sujou. Eu tinha arrancado as mudinhas de abacaxi. Agora pensa. Eu vou contar a minha história para vocês. Pensa numa criatura que foi criada no asfalto. Então, nunca antes na minha vida, eu não estou exagerando, nunca antes na minha vida eu tinha visto um pé de abacaxi. Eu só tinha visto abacaxi no supermercado. Eu sabia que ele tinha uma coroa, sabia, né? Mas eu nunca tinha visto um pé de abacaxi. E uma muda de abacaxi, muito menos. Eu pensei, esse negócio espinhudo deve ser mato, só pode ser mato, né? Aí eu arranquei todas as mudinhas. Mas naquele dia, eu fiquei muito envergonhada, mas muito envergonhada. Então, eu cheguei em casa bem chateada. Aí, tu tem que remar de volta. Aí eu cheguei em casa bem chateada, o Sérgio falou, o que foi? Falei, só piso na bola, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei por que Deus me mandou para esse lugar, não tenho jeito para esse negócio, e só passa vergonha, paga mico, né?
Ou eles fazem piada de você, dão risada de você, igual a gente faz com gringo muitas vezes. Ou se não, você passa essas vergonhas, né? Elas olharam para mim tipo assim, ei, de que planeta que você veio, que você não sabe que isso aqui é uma... Qualquer ignorante, uma criança sabe que isso aqui é um abacaxi e você não sabe. Eu falei, eu me senti a pessoa mais idiota do mundo. E então eu fui orar e fui conversar com Deus. Eu falei, Senhor, é dose, né? Passar uns negócios desses, umas vergonhas dessa, né? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que é assim? Né? A gente pensa no campo missionário, a gente vem com a maior boa vontade, a gente quer trabalhar para o Senhor, a gente quer servir, a gente quer falar de Jesus. Mas, para que eu tenho que passar por isso, né? E então, naquele dia, eu aprendi uma lição muito importante que nunca mais eu esqueci. Deus disse, assim como aquele menino, muita gente vai olhar para você e dizer, você não tem cara de missionário nos índios. E é verdade, você não tem mesmo. Muita gente vai olhar e dizer, você não tem jeito para esse negócio. É verdade, não tenho. Você não foi criada para isso. É verdade, não fui. Eu não tenho nenhum histórico que diga assim, nossa, essa pessoa tem, né, tem jeito para esse negócio. Ele falou, sabe, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, só Deus para manter essa mulher naquele lugar. A glória vai ser sempre minha. Então já se prepara, porque a minha glória eu não vou dividir com você nunca. Obrigada, Senhor. Lição aprendida. Então, eu vou passar esse vídeo e agora a glória continua sendo dele, combinado? Deus, nós queremos te adorar, te bendizer, exaltar o teu nome, porque o Senhor realmente é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. O Senhor é Deus sobre tudo, o Senhor detém todo o poder. Toda autoridade, Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor domina sobre tudo. E, Pai, nós queremos nos reunir aqui e juntas, nós queremos ouvir a voz do Senhor. Queremos estar prontas para ouvir aquilo que o Senhor vai falar particularmente com cada uma de nós. O Senhor é um Deus que sabe o nome de cada uma, assim como o Senhor sabe o nome de cada estrela. O Senhor conhece cada folha que cai. E quando eu imagino a selva, quando eu ando por cima dela, eu fico imaginando quantos milhões de folhas estão caindo ali. E o Senhor sabe de cada uma. É maravilhoso crer num Deus como o Senhor. E por isso, Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti de uma forma muito reverente, esperando do Senhor uma palavra de direção, de encorajamento, que nos dê ânimo para a gente enfrentar os desafios que estão fora desse portão. O Senhor sabe as dificuldades que cada um enfrentou para poder estar aqui. Deixamos nossos maridos, os filhos, muitas deixaram o seu trabalho e fizeram um esforço para poder chegar aqui e ter um tempo onde a gente pode pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Sim, Senhor, nós vivemos aqui, pisamos esse chão, mas nós não somos daqui. Sim, Senhor, nós estamos com a mão na massa, temos muito o que fazer, mas nós não queremos trabalhar em vão, nem trabalhar inutilmente. Mas o trabalho no Senhor não é vão. Mantenha os nossos olhos nas coisas lá do alto, Senhor, na eternidade,
onde são as coisas que vão realmente durar e são aquelas que têm um valor real e não um valor ilusório, como as coisas que a gente vive aqui. Por isso, Deus, nós nos entregamos diante do Senhor, nos colocamos de um coração aberto, uma mente totalmente livre para pensar e para ouvir as coisas que o Senhor tem a nos dizer. Nós te agradecemos muito por tudo que o Senhor já fez até agora, por estarmos aqui, por nos trazer dessa forma tão maravilhosa, por podermos nos conhecer e trocar experiências de vida com Deus. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Obrigada, Senhor, por todas essas pessoas que trabalharam arduamente para que a gente pudesse ter esse tempo aqui. Que elas sejam recompensadas em dobro por tudo que elas têm feito por nós. Nós te adoramos, nos alegramos em Ti, pedimos que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso e que ela seja suficiente para a gente acordar com alegria no dia de amanhã. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.